vez, representando la delegación brasileña, con la palabra Fernando Mozinho. Companheiro José Ángel Garcia, professor guia da delegação brasileira nesta escola. Companheira Teresita, secretária da Juventude, do núcleo da Juventude nesta escola. Companheira Carlita e Gerardo da Estrangeria. Companheiras e companheiros, nos estamos acercando ao ano 2000 com nefastas perspectivas para a humanidade, e em especial para os povos do terceiro mundo. O derrumbe do campo socialista por um lado e o aumento da agressividade econômica e militar do imperialismo, comandada por os Estados Unidos, por outro, repercute negativamente no destino dos países pobres. Esta correlação de forças fortalece o poder de influência imperialista no mundo com o afiançamento dos polos econômicos de forma triangular. A Comunidade Econômica Europeia, os Estados Unidos e Canadá, e o Japão e os três tigres asiáticos, además de a ereção de blocos militares patronizados por la OTAN, para persuadir e intimidar os povos mais débeis. Como também se aproveitam da debilidade das instâncias internacionais, tais como a ONU e a OEA, para maquinar, para maniobrar dentro de elas, modelando o mundo ao seu gosto e conveniências. Os países do terceiro mundo seguem sendo exportadores de matérias-primas baratas e importadores de produtos industrializados e de tecnologia obsoleta, e, por lo tanto, marginalizados como mercado de inversões. Para que tenhamos uma ideia, já em 1990, a América Latina contava com 204 milhões de pessoas vivendo por abaixo do limite da pobreza. O 44% da força de trabalho está desempregada ou subempregada. Solamente de interesse de la impagável deusa externa se hizo, entre 82 e 88, uma transferência líquida de capital da região para os países credores de 200 milhões de dólares, o que implica que o número absoluto de pobres é 50% maior que em 1960. Em Brasil, o senhor Collor de Mello, dizendo-se moderno, impõe ao povo brasileiro o liberalismo. Se o liberalismo é coisa do início do capitalismo, tampouco é moderno o governo do senhor Collor de Mello, que, em verdade, é o mais autêntico continuador dos governos pan-americanos e antipovo que nos antecedeu, principalmente da ditadura militar, que em 1964 até 1984 llenou de sangue o suelo do país e borrou o suelo da pátria, fortaleceu o Estado autoritário, rompeu as relações diplomáticas com o governo cubano e entregou a economia do país aos monopólios nacionais e internacionais. Obediente às ordens do Fundo Monetário Internacional, o projeto do senhor Collor de Mello amplia a internacionalização da economia, precedida de sua desnacionalização, ou seja, a privatização, o desmantelamento da infraestrutura estatal e a consequente desorganização da produção industrial e diminuição dos salários, o desemprego, a recessão, a estagnação econômica como meio de combate à inflação. O plano político se caracteriza como um governo autoritário, imperial, basado no desrespeito ao parlamento, ao judiciário e à própria Constituição do país. A base de seu programa de reorganização da economia se fundamenta na concentração da renta, na criação e acumulação da riqueza nacional nas mãos dos 5% mais ricos. Malthusiano
sigue a criminosa estratégia internacional do controle demográfico. Em Brasil, já se conseguiu esterilizar quase de la metade das mulheres em idade de procriação. A cada 10 minutos se muere um ninho por diarreia, só na região do Nordeste brasileiro. A UNICEF confirma que a cada hora um ninho se muere em Brasil por não ter recebido as vacinas obrigatórias por lei. Reaparece a cólera e o dengue e seu sucedâneo, a dengue hemorrágica. Mais de 100 mil novos casos de tuberculose são registrados em novembro, o que se suma a mais de 400 mil casos de lepra. Estima-se em 10 milhões os casos de brasileiros com esquistossomose. No ano de 91, a mortalidade infantil era de 116 ninhos por cada 1000 nascidos vivos. Em la região Nordeste, é 287 por 1000. A situação da educação brasileira também é trágica. Em uma população de 150 milhões de habitantes, 50 milhões são analfabetos. 8 milhões de los niños com idade entre 5 e 14 anos estão fora da escola. A cada dia são assassinados, sem pena, 3 ninhos de caem em apenas 3 capitais brasileiras. Em campo, poder, miséria, violência e impunidade também são filhos legítimos do capitalismo. A estrutura fundiária brasileira é caracterizada por os grandes latifúndios, o que significa de si que permanece inalterada desde o período colonial. As multinacionais detêm aproximadamente 50 milhões de hectares e o maior latifúndio tem 4 milhões e 600 mil hectares. Por outro lado, existem 12 milhões de campesinos sem terra. Os que lutam por o direito à terra também são perseguidos, torturados e assassinados. Sin embargo, seus algozes gozam de impunidade. O processo de privatização do senhor Collor também é escandaloso. Agride a soberania do país e a dignidade do povo brasileiro. Um exemplo disso é a recente privatização da siderúrgica Usiminas. Esta empresa, construída com o dinheiro do povo trabalhador brasileiro, a segunda do mundo em produtividade, foi vendida de forma fraudulenta e a um preço irrisório em benefício do cartel da Nippon Steel. Companheiras e companheiros, não nos enganemos com eufemismos, tais como economia de mercado, liberalismo ou neoliberalismo, porque todo isto tem um só nome: capitalismo. Capitalismo este que produz e reproduz este trágico retrato. Pero, como socialistas, como verdadeiros revolucionários, não podemos negar nosso presente, nem muito menos nosso passado, porque de eles necessitamos para dar o salto qualitativo assim à sociedade socialista como reto histórico, que não é coisa de loucos e fanáticos, parafraseando o planteamento do companheiro Júlio Antônio Meia. E o caminho da construção do nosso socialismo mestiço não é outro que o da unidade. Uma unidade estratégica de todas as forças revolucionárias e a grande massa de explotados, porque ou vencemos unidos ou perderemos todos juntos. Uma unidade que responda tanto às exigências do nosso processo histórico, como também do nosso objetivo estratégico. Não podemos, por lo tanto, confundir com tática meramente eleitoreira, o que seria o próprio oportunismo. Nossa história nos tem dado vários exemplos positivos que necessitam ser perfeccionados e atualizados de acordo com a realidade concreta. Um deles, a unidade das tribos indígenas. Em la Confederação de los Tamoios, que bajo as ordens do valiente cacique Cunhambebe, durante 11 anos, de 1554 a 1567, lutou e expulsou o colonialista francês invasor de nossas costas. O exemplo de unidade mais recente foi ante as eleições presidenciais de 89, quando, se não alcançamos o poder,
uma substancial vitória política com o Frente Brasil Popular. Em sentido general, em América Latina existe a necessidade de unidade, que também é um reto histórico, refletido na nova ordem econômica internacional, onde não há mais o fantasma do comunismo, sino os arautos do imperialismo anunciando sua morte, e ao mesmo tempo tentando negar os valores reais do socialismo e imponer aos povos latino-americanos a utopia do capitalismo. A América Latina necessita de uma unidade onde os sujeitos internacionais não governamentais se representem os verdadeiros interesses de seus países e dos povos, exerçam um papel ativo e de relevo, contrapondo-se aos estados autoritários que defendem os interesses das elites e os monopólios internos e externos. Construir esta unidade é liberar a América Latina da dependência que de todas as maneiras intenta, sem sucesso, apostar a gloriosa Revolução Cubana e seu povo, símbolo de unidade e soberania anti-imperialista. Não podemos deixar de prestar, em este momento, a mais profunda homenagem a dois eixos que se celebram este ano, que são de maior importância para o futuro da América Latina, que são eles: a resistência popular indígena contra os 500 anos de invasão militar, política e cultural a que foram submetidos os povos de Nova América, e ao 6º Congresso de la Combativa e Regular União de Jovens Comunistas de Cuba, que hagamos